Meu nome é Diego Velasquez, eu sou trader profissional de criptomoedas e na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre a história não só do Bitcoin como das outras criptomoedas e o que a gente pode esperar. Na verdade, a primeira criptomoeda foi criada em 1989 no nome de DigiCash, só que naquela época a gente tinha um problema muito complexo, que era o problema de você copiar e colar. Qualquer coisa que estava no computador, que estava na internet, podia ser copiada e colada. Ou seja, você tinha o seu R$ 1 lá na internet, você podia copiar e colar e gastar esse mesmo real várias vezes. E essa foi a grande revolução do Bitcoin. A tecnologia que está por trás do Bitcoin e o que trouxe de tecnologia foi o que revolucionou a forma como você transfere dinheiro na internet. E tudo isso veio depois da crise de 2008, a grande crise que os Estados Unidos sofreu em 2008. E aí aquele banco, o Lehman Brothers, ele quebrou e levou com ele o dinheiro de muita gente. Imagina, você tem o seu capital guardado no banco, onde você acredita ser um lugar seguro para deixar o seu dinheiro guardado, e aí o banco quebra e com isso você perde todo o seu capital que estava investido nele. E foi nessa hora que um grupo de pessoas, chamado de cypherpunks, se juntaram e começaram a tentar desenvolver uma nova moeda digital que fosse totalmente descentralizada, que nenhum governo pudesse ter controle e que ela não ficasse custodiada com nenhum banco. A própria pessoa seria o custodiante dessa moeda. Eu tenho a minha criptomoeda e ninguém pode tirar ela de mim e eu não preciso que ninguém faça a custódia dessa moeda. Os cypherpunks se juntaram lá nos Estados Unidos nos anos 2000 e eles tinham um fórum onde eles ficavam discutindo possibilidades de criar uma moeda 100% digital, uma moeda que pudesse ser transacionada sem ter um intermediário no meio. A grande sacada da criptomoeda é que você pode transferir de uma pessoa para outra sem ter um banco ou um governo ou um intermediário no meio autorizando essa transação. E aí esse grupo de cypherpunks ficaram num fórum discutindo essas possibilidades de moedas. Foi que em 2008 um pseudônimo chamado de Satoshi Nakamoto, ninguém sabe quem é essa pessoa, ninguém sabe se Satoshi Nakamoto é um grupo de pessoas, se é um grupo de hackers, ninguém sabe quem é, criou um white paper. O white paper é como se fosse um PowerPoint, assim, você tem um PowerPoint com as instruções para você criar a nova moeda digital. E nesse white paper estava lá, Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System. Era uma forma P2P, uma forma como se eu pudesse enviar um recurso para uma outra pessoa sem ter um banco intermediando essa transação. E aí jogou nesse fórum e as pessoas começaram a ler falando, caramba, isso pode ser muito bom, vamos começar a rodar, vamos começar a fazer essa moeda, vamos começar, o Bitcoin ele é minerado, vamos começar a minerar. E foi aí que foi criada a primeira criptomoeda 100% segura, porque tem a tecnologia do blockchain por trás dela. A tecnologia do blockchain, blockchain simplificando, é uma cadeia de blocos, que aí quando você fazia a transação, essa transação fica registrada em uma cadeia de blocos, então você não consegue alterar e nem copiar e colar para gastar duas vezes. Então ela não foi a primeira criptomoeda criada, mas foi a primeira criptomoeda com essa segurança para você não ter o gasto duplo, que é uma coisa muito comum na internet. E aí começaram a rodar esse primeiro teste e o criador, o Satoshi Nakamoto, ninguém sabia quem era, mas ficava as pessoas trocando informações dentro de um fórum e ele trocava informações com o Hal Finney, que foi um grande desenvolvedor e grande entusiasta do mundo das criptomoedas, que até já faleceu, e eles ficavam trocando informações e se perguntando como que a gente vai gerar uma moeda que as pessoas precisam literalmente fazer a mineração, gastar dinheiro para vocês produzirem essa moeda, e por que essas pessoas gastariam dinheiro produzindo uma moeda que não tem valor ainda. O Bitcoin não tinha valor nenhum em 2008, 2009, ele nunca tinha tido uma transação e eles pensaram numa possibilidade. A possibilidade, eles fizeram uma conta, se todo o dinheiro que circulasse no mundo passasse a ser circulado através de Bitcoin, você que estaria minerando o Bitcoin naquela época, você teria a possibilidade de investir muito pouco e ter um grande retorno. Você tem um retorno muito grande porque você está entrando muito cedo em uma nova tecnologia. E foi essa proporção, essa escala que eles fizeram. Olha, é uma escala quase de 1 centavo para 10 milhões de dólares. Então, se você gastar muito pouco, você tem aquele potencial de buscar algo muito maior lá na frente. Isso começou a atrair muitas pessoas de fora que começaram a minerar, começaram a entrar no mundo das criptomoedas. E a primeira transação que aconteceu na história foi em abril de 2010, onde um usuário pagou 10 mil bitcoins por 2 pizzas. Esses 10 mil bitcoins naquela época foram avaliados em $42. Então uma pessoa deu 10 mil bitcoins por 2 pizzas e essa foi classificada como a primeira transação de Bitcoin da história. E depois passou várias transações, o Bitcoin era cerca de 0,06 centavos de dólar e essa transação, se fosse a preço de hoje, seria equivalente a 580 milhões de dólares. Então esse foi a grande valorização do Bitcoin, foi o ativo que mais valorizou na história nos últimos 10 anos. Não tem nenhum outro ativo do mercado, seja tradicional, mercado de commodities, qualquer outro mercado, não tem nada que tenha uma grande valorização assim como o Bitcoin teve. E aí as pessoas, quando entenderam a tecnologia do Bitcoin, começaram a criar outras moedas com outros propósitos. Hoje você tem mais de 9 mil criptomoedas circulando no mundo com diversos propósitos diferentes. E o Bitcoin foi essa grande revolução que trouxe a tecnologia do blockchain, que a gente vai entender daqui a pouco como essa tecnologia funciona e por que ela está sendo aplicada em diversos setores.
Bom, e agora que a gente já entendeu um pouco da história das criptomoedas, a gente tem que entender o que é, de fato, uma criptomoeda, como você consegue transacionar uma criptomoeda e o porquê que esse movimento foi tão revolucionário na forma como uma pessoa pode transferir valores para uma outra. Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro. Vamos lá. Então, o que é uma criptomoeda? Historicamente, para você transferir valores, isso aqui é você precisa transferir valores para uma outra pessoa, você precisa de uma instituição financeira aqui no meio, você precisa de um banco, olha só, eu vou chamar esse aqui B de banco. Você precisa de um banco, que o seu dinheiro está no banco, e o seu dinheiro entrega ele para uma outra pessoa. Historicamente, essa é a única forma de você transferir valores. Se não for um banco, é uma empresa, como um PayPal da vida, ou qualquer outro tipo de instituição financeira. O Bitcoin é totalmente diferente. O Bitcoin, você pode transferir valores de uma pessoa para outra, sem ter essa instituição financeira no meio. O dinheiro vai direto de uma pessoa para outra e ela pode transferir para uma outra e você pode transferir entre pessoas sem ter a instituição financeira no meio. Mas como isso acontece? O Bitcoin foi a primeira criptomoeda criada. E quando o Satoshi Nakamoto entregou aquele white paper lá naquele fórum que a gente estava falando, ele criou a seguinte forma. Um Bitcoin tem um bloco e cada bloco vai ter 10 minutos entre um e o outro. Então aqui entre um bloco e outro tem uma diferença de 10 minutos. Cada bloco desse, você carrega 2 megabytes de informação. Então, cada bloco você carrega 2 megas de informação. E a 2 megas de informação cabem em sei lá quantas transações. E então, cada bloco carrega uma transação e um bloco é ligado no outro. Isso é o que a gente chama de blockchain, é a cadeia de blocos. A cada 10 minutos você tem um bloco carregando 2 megabytes de informação e você, aqui dentro, estão as transações que acontecem no mundo do Bitcoin. E como você é recompensado? Como uma pessoa vai botar o seu poder computacional, né? Porque você precisa de computadores para autenticar essas transações, porque você não tem um banco, então você tem computadores. E os computadores são de quem? Por exemplo, o João. O João está aqui, eu vou botar ele J de João. O João quer botar um computador dele, ele tem um notebook, e ele quer botar o computador dele fazendo mineração de criptomoedas. Então ele pluga o computador dele na rede do Bitcoin e ele começa a autenticar esses blocos. Ele começa a validar. O João fala assim, olha, opa, aquela transação que está ocorrendo para aquela ali, ela é válida e essa transação pode ir para a rede. E a partir do momento que essa transação vai para a rede, ela nunca mais pode ser alterada. Então o dinheiro saiu da pessoa A para a pessoa B e isso foi autenticado pelo João, pelo Pedro e por várias outras pessoas ao redor do mundo. Isso que a gente chama de blockchain. E as transações estão aqui, olha, acontece aqui, o A para o B, o C para o D, o D para o E, várias pessoas, uma transferindo valores para as outras, e passou 10 minutos, esse bloco foi estampado lá e ele nunca mais pode ser alterado. E aí você tem um bloco seguinte. Aí você pensa o seguinte, o João vai plugar o computador dele na rede do Bitcoin. Por quê? Ele precisa ser recompensado, ele precisa ganhar dinheiro por isso, porque ele está gastando energia, é como se você estivesse jogando um jogo no computador, a sua placa de vídeo está lá girando, consumindo energia, você precisa ser recompensado de alguma forma para desgastar o seu computador e para você gastar essa energia. E aí o que o Satoshi Nakamoto pensou? Ele falou o seguinte, olha só, a cada bloco eu vou dar 50 bitcoins de recompensa para os mineradores. E depois de 4 anos eu vou cortar isso pela metade, eu vou dividir por 2. E depois de 4 anos eu vou dividir por 2 de novo. Então isso é o que a gente chama de halving. A cada 4 anos você corta a recompensa por bloco de Bitcoin pela metade. Hoje, em 2021, a gente tem 6,25 BTCs por bloco de recompensa. Isso para todos os mineradores que existem no mundo. Mas aí você me pergunta, mas até quando isso vai? Isso vai até o ano de 2142. Por quê? Porque se você cortar os valores pela metade, até o ano de 2142 você vai totalizar 21 milhões de bitcoins no mundo. Então, o Bitcoin é um ativo deflacionário, você tem uma deflação. Ao contrário do dólar, né? Do dólar, o banco está sem dinheiro, o banco fala com o governo, olha só, estou sem dinheiro. Aí o banco liga para o governo. Aí o governo fala, opa, vou te ajudar, banco, eu vou imprimir mais dinheiro aqui. E no ano de 2021, os Estados Unidos está imprimindo 2,3 trilhões de dólares. Então, e isso é exatamente ao contrário do que o governo faz com o seu dinheiro. E quando o governo imprime dinheiro, quando ele gera mais dinheiro e inventa dinheiro do nada, quando ele começa a imprimir, o seu dinheiro passa a valer menos, porque você tem uma inflação. E a inflação faz com que o seu poder de compra sempre diminua. O Bitcoin é exatamente ao contrário, e por isso que a cada ano que passa, ele tende a valorizar. Em 2010, a gente negociou 10 mil Bitcoins por 2 pizzas. Então, essa foi a grande valorização do Bitcoin. Hoje, o Bitcoin já passou de 60 mil dólares. Então, essa foi a valorização do Bitcoin. E é exatamente por isso que o Bitcoin tende a valorizar. Você tem mais pessoas querendo entrar no mundo do Bitcoin. Todo mundo está agora de olho, querendo injetar capital no mundo do Bitcoin, comprar Bitcoin. E você tem um limite lá de 21 milhões
de bitcoins para serem negociados. Então não vai ter nenhum bitcoin a mais, porque isso está no código de quando ele foi criado e você não consegue mudar o código. Então você vai ter 21 milhões de bitcoins no mundo, você não consegue ter nenhum bitcoin a mais, porque você tem um código e ele está no código. A única forma de você mudar esse código, olha só que interessante, a única forma de você mudar uma transação, é você mudar o histórico de uma transação e fazer ela ser uma outra, é você tendo 51% de todo o valor computacional que está envolvido no mundo das criptomoedas. Isso que a gente chama de ataque de 51%. Então, se você tiver 51% do valor computacional ligado à rede do Bitcoin, você pode sim alterar uma história, mas é literalmente impossível você ter todo esse poder computacional. E se você tiver 51% do poder computacional do Bitcoin, você vai querer ajudar a rede e ser muito recompensado com todos esses Bitcoins a cada 10 minutos, em vez de acabar com o Bitcoin e ele passar a valer zero e o seu poder computacional passar a valer zero também. Isso requeria trilhões e trilhões de dólares, é literalmente impossível você fazer esse ataque de 51% no Bitcoin hoje. Então é isso aqui que está por trás das criptomoedas, é o blockchain, que é a nossa cadeia de blocos, e ela é totalmente imutável, você não consegue modificar o que foi feito no passado, e isso garante que quando um Bitcoin é enviado para uma outra pessoa, saiu o Bitcoin de uma conta e entrou nessa outra, porque quando você está na internet você tem aquele problema do gasto duplo. E foi exatamente isso aqui, o blockchain, que acabou com isso. E depois que o blockchain foi descoberto, depois que o blockchain foi inventado, surgiram inúmeras criptomoedas utilizando o mesmo blockchain para outros propósitos diferentes, e pessoas utilizam isso até em empresas hoje para você conseguir rastrear um objeto, para você conseguir ver uma empresa, uma transportadora que quer rastrear um objeto, e aí marca que o objeto saiu de determinado lugar e nenhum outro funcionário consegue alterar aquilo que já foi registrado e já foi para a nossa cadeia de blocos. Então, blockchain é a tecnologia do Bitcoin, e por isso que a outra criptomoeda, a DigiCash, não conseguiu evoluir, não conseguiu ir para frente, porque não tinha essa tecnologia. Isso é o grande revolucionador das criptomoedas e o que vai fazer essas criptomoedas terem um grande potencial de crescimento a longo prazo. Agora que vocês viram como o Bitcoin funciona, a gente tem que aprender a ganhar dinheiro com esse mercado. Existem diversas formas para você conseguir lucrar no mundo das criptomoedas. Muitas pessoas acabaram comprando o Bitcoin lá atrás e carregaram ele a longo prazo. A gente tem uma previsão que o Bitcoin cresça muito de valor ao longo dos anos, porque tem um capital muito grande entrando no mundo das criptomoedas, né? A gente está numa era institucional onde grandes empresas, o Elon Musk comprou 1,5 bilhões de dólares em criptomoedas, a maior gestora do mundo, a BlackRock, está querendo comprar criptomoedas. Então tudo isso faz com que o Bitcoin cresça sempre de valor. Ele vai sempre crescendo de valor porque você tem uma oferta limitada. A gente viu que só existem 21 milhões de bitcoins no mundo e ele vai crescendo de valor sempre que você tem mais pessoas entrando no mundo das criptomoedas. Mas existem diversas formas. A gente pode fazer trade no mercado de criptomoedas. As criptomoedas são negociadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, então é um mercado que não para, ele não dorme. Você pode estar sábado à noite na sua casa ou domingo de manhã e o mercado está lá oscilando, então você tem 4 vezes mais tempo de disposição para você lucrar em cima do que o mercado tradicional que abre um certo horário, fecha um certo horário. E também tem outras formas. Você pode entrar em uma criptomoeda nova que está sendo lançada, você visualiza um projeto, aí você fala, nossa, esse projeto é muito interessante. É como se fossem ações sendo criadas na bolsa. Tem uma empresa nova vai fazer um IPO, e aí você olha lá e fala, caramba, essa moeda realmente tem um propósito muito bom, e eu acredito que muitas pessoas vão utilizá-las no futuro, e muitas pessoas conseguiram ganhar dinheiro com isso. O Ethereum, por exemplo, que é uma moeda que já é negociada a mais de $1.000, no seu IPO ela valia 40 centavos de dólar. Então, muito comum no mercado de criptomoedas, esses ganhos exponenciais. As criptomoedas valiam muito pouco e passaram a valer muita coisa, e sempre tem moedas novas sendo criadas que também tem essa probabilidade de valorização. Então existem diversas formas. Você pode comprar um Bitcoin e aguardar para o longo prazo, você pode comprar um Ethereum, uma Litecoin e aguardar para o longo prazo, você pode investir em um projeto novo que está sendo lançado, ou você pode fazer trade. Existem plataformas que disponibilizam, plataformas muito tecnológicas, muito avançadas comparadas com a do mercado tradicional, que disponibilizam essas ferramentas para você ficar comprando e vendendo e operando essas criptomoedas todos os dias. A gente aprendeu que o Bitcoin ele é fracionado em até 8 casas decimais, então você pode comprar 0,00001 Bitcoin. O valor mínimo que as corretoras aceitam para você começar a transacionar as criptomoedas é na faixa de 50 a 100 reais. Então esse é o valor que uma pessoa pode começar a investir em criptomoedas e que você começa a sentir como funciona a plataforma, sentir como funciona ter um Bitcoin, fazer uma transação de Bitcoin, você começa a se familiarizar com esse ambiente muito novo que muita gente ainda não teve o primeiro contato. Então você começar com pouco, eu sempre recomendo para os meus amigos, para as pessoas que me perguntam, eles falam, com quanto eu devo começar, quanto eu devo iniciar? Eu sempre falo, olha, começa com o que você pode, o que você vai botar ali para não vai influenciar no seu dia a dia, mas que você tenha uma noção de como funciona uma plataforma, como funciona o mundo de trade, se você quer operar nesse mercado, como funciona a taxa, enfim. Você tem que aprender o ecossistema do mundo cripto
E nada melhor do que começar, seja com 50 reais, com 100 reais, com 1.000 reais. Então vai muito de quanto você está disposto a botar nesse mercado para começar a aprender. Todas as pessoas que entraram, que eu recomendei, eles sempre começaram com um pouquinho, mas iam aumentando gradativamente, começando a comprar mais, operar mais Bitcoin, começando a entender como funcionava o mercado, e aí sim entrava com um capital um pouco maior. Mas, de fato, você com 50 reais já pode abrir uma conta na corretora e já iniciar a sua trajetória no mundo das criptomoedas. No mundo das criptomoedas existem diversas corretoras e cada corretora tem a sua plataforma para você operar, comprar o seu Bitcoin, tudo dentro dela. São plataformas que ficam na web, você não precisa fazer download de absolutamente nada e basta você abrir a conta dentro de uma corretora dessas que você já pode começar a operar e comprar o seu Bitcoin. A gente tem corretoras brasileiras e as corretoras internacionais. Uma grande diferença das corretoras brasileiras para as internacionais são as taxas. Geralmente as taxas praticadas aqui no Brasil são muito mais altas do que as corretoras internacionais. Quando você está em criptomoedas é muito fácil você transacionar de um lado para o outro. Lembrando que uma criptomoeda de uma ponta a outra, independente do país e de qualquer lugar que ela esteja, você tem um tempo de transferência aí de algumas criptomoedas de 1, 2, 3 minutos, do Bitcoin às vezes de 5 a 10 minutos. Então é muito rápido essa transação e você pode facilmente abrir uma conta em uma corretora brasileira para uma conta numa corretora internacional. A grande diferença delas é que a internacional você tem um spread muito menor, você tem mais liquidez, ou seja, mais gente operando, maior o volume sendo negociado, então você tem uma facilidade maior para entrar e sair das suas negociações e geralmente as taxas são muito mais baixas por isso. Mas é muito importante você escolher uma corretora boa. Existiram diversas corretoras no mundo das criptomoedas que já foram hackeadas, que o FBI fechou porque estava lavando dinheiro, a BTCE foi fechada, a Mt. Gox em 2013 ela quebrou, e quando uma corretora quebra, ela leva todo o capital que tem dentro dela, assim como o banco que a gente falou lá do Lehman Brothers em 2008 fez. Então é muito importante você descobrir uma corretora boa e sempre que você for guardar os seus bitcoins para longo prazo, você vai guardar a sua criptomoeda para longo prazo, você tira essa criptomoeda da corretora e guarda ela em uma outra carteira separada. As plataformas no mundo das criptomoedas, elas ficam dentro das corretoras. Quando você abre uma conta na corretora, você já tem acesso direto a essa plataforma. Mas você tem que buscar plataformas, se você quer operar no mundo das criptomoedas, você tem que buscar as plataformas que são mais eficientes. Por exemplo, a Binance, ele já oferece mercado futuro dentro das plataformas. Você pode fazer alavancagem. Você tem diversas ferramentas que essa plataforma te dá para você conseguir operar com mais eficiência, para você conseguir obter um melhor resultado. Então, eu recomendo sempre as plataformas internacionais, porque elas tiveram um investimento maior na hora da sua criação e você consegue ter melhores ferramentas para conseguir lucrar ainda mais nesse mercado. A gente vai dar uma olhadinha agora por dentro de uma plataforma para vocês entenderem como funciona. No vídeo agora a gente vai fazer um tour pela plataforma e descobrir quais são todas as ferramentas e todas as funcionalidades que ela nos dá para operar e comprar criptomoedas. Então aqui na direita a gente sabe tem o português, inglês e o tipo de moeda que eu quero visualizar. Agora eu vou dar uma olhada na minha carteira. Eu tenho vários tipos de carteira e eu vou começar pela Spot. Spot é a carteira mais tradicional e a mais simples, que é a que eu uso para receber e enviar criptomoedas. Nessa carteira Spot agora eu tenho Bitcoins, eu tenho 0.019 Bitcoin. E aqui ele vai me dar o saldo desse Bitcoin em reais. E aí, se eu trocar aqui, ele pula esse saldo para dólares. Eu vou deixar em reais para facilitar a leitura. Reais é BRL. E eu tenho algumas opções para comprar e vender esses Bitcoins que eu tenho. E eu boto em trade e aí eu boto lá converter. Se eu quiser vender ele de uma forma muito simples, eu boto para vender Bitcoin por dólar. E para vender, vou botar para vender o volume máximo e vou visualizar uma conversão. Olha só, esse Bitcoin vai me dar 355 dólares. Eu aceito e está em andamento. Sucesso. Troquei Bitcoin por dólares. Agora eu venho na minha carteira novamente e olha só, eu vou ter dólares em vez de Bitcoin. O dólar Tether, o USDT. E eu tenho outras funcionalidades dessa plataforma. Eu tenho um método avançado de poder operar para você visualizar o book de ofertas, para a gente ver como nas corretoras americanas, né, como nas corretoras da Bolsa de Valores tradicional, a gente tem também esse método que é você ter aquela plataforma completa para você poder operar e fazer as suas análises. Então a gente vê que aqui dentro é até o TradingView. Olha, você pode escolher o original da Binance, que é o que eles usam, ou o TradingView, ou então o Profundidade. Isso aqui compara ordens de compra com ordens de venda e a gente vai passar por isso já já. Então o book de ofertas funciona da seguinte maneira. Aqui na direita do nosso quadro a gente tem as ordens de venda em vermelho e as ordens de compra em verde. E quando elas se juntam, você cria um match e essa ordem é executada. E ela vai aqui para baixo, olha. Aqui são as ordens que estão sendo executadas. E olha só que interessante, quando você tem a ordem em dólares, né, o USDT, olha quantas ordens você tem sendo executadas por segundo. Agora, se eu botar no Bitcoin contra reais, que é o BTC BRL,
eu não tenho tantas ordens sendo executadas por segundo dessa mesma maneira. Eu tenho muito menos ordens e o spread, a diferença, acaba sendo maior do que o de dólares. Então, por isso que é ideal você operar em dólares do que em reais, para você não ter esse problema de liquidez no mercado. Aqui você tem muito mais ordens sendo executadas no momento. E aqui na direita eu tenho várias opções. Olha, eu posso ver vários outros tipos de moeda, fiat, olha, todas as moedas contra dólar. E isso aqui é uma lista de todas as moedas que eu posso operar se eu tiver dólares. E o Bitcoin, o próprio Bitcoin, você pode trocar esse Bitcoin para uma outra moeda direto sem ter que passar para dólar. Você sai de Bitcoin direto para essa moeda. E nos próximos módulos a gente vai ver como a gente saber qual é a melhor moeda para operar em vez de operar Bitcoin. Então a gente vai conseguir identificar qual moeda tem a melhor possibilidade de subir comparado com o Bitcoin. E aqui a gente tem várias alts, né? vários outros pares. Quando você bota Fiat, Fiat é dinheiro, Fiat é papel, dinheiro de papel. Então a gente tem o dólar, a gente tem várias outras moedas de vários outros países. Então, dólar aqui e a quantidade de moedas. Então, eu vou botar lá no Bitcoin de novo contra dólares. Esse é o nosso book de ofertas. E aqui é que a gente usa para executar essas ordens. Então, a gente tem aqui comprar ou vender, é muito simples. E a gente tem os tipos de ordem. Limite, a ordem a mercado, que é a ordem market. E aqui para você posicionar o seu stop. A gente vai passar por todas elas. Então, limite. Limite é quando eu quero jogar a minha ordem aqui dentro do book. Olha, a gente está negociando agora 1860 e eu quero que quando bater 1840... eu comprar meus bitcoins. Aqui eu posso botar a quantidade, olha, a barrinha total é o valor total que eu tenho aqui em cima para ser negociado. Então, eu posso comprar 10% da minha posição em bitcoin, eu posso comprar, vou comprar 100% quando bater 1840. A minha ordem vai vir aqui para baixo. E aqui fica minha ordem em aberto. Essa ordem não foi executada, ela está lá no preço de 18.140, aguardando ser executada. Então, quando eu boto aqui, olha, ele me mostra até onde esses tracinhos verdes é onde minha ordem está. E aí, quando o preço encostar lá, ele vai executar minha ordem e eu vou ter comprado. Se o preço continuar subindo a partir daqui e não encostar lá, a minha ordem não vai ser executada e ela vai ficar pendente aqui no livro de ordens. Então, eu posso cancelar a qualquer momento. Para eu conseguir botar uma outra ordem lá de execução, eu tenho que cancelar essa ordem aqui. E aí, quando eu cancelo, meu saldo volta para cá. Eu quero comprar agora, quero entrar no Bitcoin nesse minuto. Então, eu boto a mercado. Olha, mercado, eu vou comprar 50% da minha posição. Comprado. A minha ordem foi executada direto ao mercado. O mercado ele acha o melhor preço de venda para eu fazer esse tipo de compra. E aqui vai ficar no meu histórico de ordens. Olha, essa compra foi executada um total de 177 dólares. Me sobrou 177 dólares porque eu comprei 50%. E aqui tem os históricos de transações. Olha só, o histórico da transação foi esse aqui. E agora, nesse minuto, eu tenho Bitcoin. Se eu quiser vender, meu saldo em Bitcoin está aqui para venda. Então, se o Bitcoin subir, eu ganho na valorização. E se o Bitcoin cair a partir desse momento, eu perco na desvalorização. Eu quero vender o Bitcoin. Eu vou botar lá, eu quero vender a 18.300. Boto a minha quantia aqui, 18.300, eu quero vender minha posição toda. E eu boto vender Bitcoin. Essa ordem de venda, ela vai ficar pendente, olha aqui as linhas tracejadas vermelhas. Essa ordem de venda, ela vai ficar pendente e só vai ser executada se o preço atingir 18.300. Se o preço não atingir 18.300, ela vai ficar pendente. Então eu posso cancelar a qualquer momento e se eu quiser vender Bitcoin agora, falar, eu acho que o Bitcoin vai cair, eu vou vender agora. Eu boto vender a mercado e eu vendi essa posição total. Agora eu tenho 354,8 dólares. E é assim que funciona um book de ofertas. É muito simples e ao longo dos próximos módulos a gente vai saber como fazer a leitura total de todas as informações que o book nos passa para poder operar de uma forma simples e segura. Bom, como vocês viram, é muito prático você navegar dentro da plataforma e usar essas ferramentas. Mas existem várias corretoras e várias plataformas diferentes. Vale a pena abrir conta nelas, ir navegando entre elas e ver qual que você melhor prefere, qual que você se sente melhor utilizando. Bom, agora vamos dar uma olhadinha nas estratégias que eu utilizo para saber qual é a melhor moeda para comprar em determinado momento. Vamos aqui para o quadro. Bom, uma estratégia que eu utilizo muito para saber qual é a melhor moeda para comprar, se é o Bitcoin ou se são as altcoins, né? Altcoins a gente chama de todas as outras moedas que não são Bitcoin, é a seguinte. A gente tem um negócio chamado de dominância do Bitcoin, que a gente consegue visualizar no gráfico com o nome de BTC.D. E imagina que isso aqui é todo o capital envolvido no mundo das criptomoedas. A gente tem hoje 2 trilhões de dólares envolvido no mundo das criptomoedas e a gente tem a dominância do Bitcoin. E a dominância do Bitcoin representa o quê? Quanto desse capital, quanto desses 2 trilhões de dólares está em Bitcoin e quanto está em várias outras moedas. E aí eu consigo saber lá, agora hoje o Bitcoin, a dominância está em 55%. Então de todo esse capital eu tenho 55% em Bitcoin. Faz a conta aí, quanto que é 55% de 2 trilhões? Vou botar aqui, é 1,2
1,07, sei lá, qualquer coisa. Então a gente tem aqui 1,07, na verdade é 1,1, tá? Trilhões de dólares, dos 55% que está em Bitcoin. Então isso tudo aqui é dinheiro que está no mundo do Bitcoin e esses outros aqui estão distribuídos entre outras 9 mil moedas. Então a gente vê qual é a dominância do Bitcoin. O Bitcoin predomina em cima dessas outras moedas. E eu quero saber, tá, é melhor comprar um Bitcoin ou melhor comprar uma altcoin? Qual que tem a maior probabilidade de valorização? Eu vou lá no gráfico da dominância do Bitcoin e eu vejo as tendências. Eu consigo ver se a dominância do Bitcoin está numa tendência de alta ou se a dominância do Bitcoin está em uma tendência de baixa. E aí, se eu quero comprar uma moeda para um swing trade, para um day trade ou a longo prazo, eu tenho que visualizar essa tendência. Então, hoje, eu vejo que a dominância do Bitcoin está em uma tendência de baixa. Ela está caindo e ela tende a cair. Ou seja, esse capital aqui das altcoins vai ficar maior comparado com o capital do Bitcoin. Então, a gente vê que as altcoins vão começar a ganhar valor de mercado contra o Bitcoin e esses 55% vão cair. Esse capital está indo do Bitcoin para todas essas outras moedas. Só que imagina só, 1% desse capital indo para todas essas outras moedas são cerca de 200 milhões de dólares. E aí você imagina que 200 milhões de dólares vão ser movidos para essas moedas. O que vai acontecer? Essas moedas têm menos liquidez, ela tem menos moedas circulando no mercado, né? E você o preço delas tende a mover com mais facilidade. E aí quando a gente visualiza que a dominância do Bitcoin está em baixa, a gente consegue identificar que o capital está sendo migrado para lá e essas moedas vão receber uma enxurrada. Se 1% é equivalente a 200 milhões, a gente bota 5% equivalente a 1 trilhão. Imagina 1 trilhão de dólares entrando no mundo das altcoins. O que vai acontecer? Elas vão tender a subir. E agora você deve estar me perguntando, tá, mas como é que eu sei qual é a melhor moeda para comprar? Todas as moedas, seja Litecoin, EOS, enfim, todas as moedas, vou dar o caso de Litecoin, ela tem um par contra Bitcoin. Aí eu venho aqui, eu também tenho a EOS, que é uma outra moeda. Ela tem um par contra Bitcoin. Eu tenho o Ethereum. Ela também tem um par contra Bitcoin. E esse par contra Bitcoin funciona da seguinte forma. Isso não é... na verdade, quando você tem uma moeda, né, você tem Litecoin. Quando eu compro, eu tenho Litecoin. Minha moeda que eu possuo é Litecoin. Aqui é só uma comparação da Litecoin contra Bitcoin. Ou seja, se Litecoin subir mais 3% e o Bitcoin subir mais 1% só, o LTC-BTC vai subir a diferença desses dois, 3 menos 1. Então, LTC-BTC, nesse caso, subiria 2%. Ou seja, se eu tiver meu capital investido em Litecoin, eu estou ganhando 2% a mais do que se eu tiver meu capital investido em Bitcoin, porque ela está subindo mais do que a outra. E eu começo a examinar todos esses pares e começo a visualizar quais estão em tendência de alta e quais estão em tendência de baixa. E o que eu faço? Se eu quero comprar uma moeda, eu vou querer uma moeda que está forte contra o Bitcoin, que ela está numa tendência de alta. Então, eu busco moedas que estão valorizando frente ao Bitcoin. E aí eu consigo visualizar lá. O primeiro estágio, definir pela dominância. A dominância está em queda. Então, o estágio 1 é definir pela dominância. A dominância está em queda. Ok, então é melhor altcoins. Eu começo a mapear todas as altcoins e buscar quais são as altcoins que estão mais fortes contra o Bitcoin. Então, eu defini nesse caso que Litecoin era a moeda mais forte contra o Bitcoin. Estágio 2, Litecoin é a minha moeda favorita. E eu utilizo esse processo para identificar qual é a melhor moeda para operar. Tanto se eu quero operar comprado, eu busco pelas mais fortes. Se eu quero operar vendido, eu faço exatamente ao contrário, eu busco as mais fracas. Então, nesse caso, eu operaria Litecoin porque ela tende a valorizar mais do que o Bitcoin, porque ela está valorizando não só contra o Bitcoin, mas como a dominância também está em queda. Então, esse é um processo simples que qualquer pessoa pode fazer na hora de você escolher qual é a melhor moeda para você operar. Faz esse passo a passo e você vai sempre chegar na melhor posição. No mundo das criptomoedas tem diversos big players, até porque teve uma grande valorização ao longo dos últimos 10 anos. Qualquer pessoa que comprou 10 mil, 20 mil, 30 mil ou qualquer valor acima disso em Bitcoin naquela época tem hoje mais de 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões de dólares em criptomoedas. Então você tem diversos big players que existem no mercado hoje e a gente chama esses big players de baleias. As pessoas que têm mais de 1000 Bitcoins são chamadas de baleias. Temos os gêmeos do Winklevoss, aqueles que criaram o Facebook lá atrás. Eles compraram aproximadamente 1% de todo o Bitcoin que existia em 2014, fizeram investimento de 5 milhões de dólares em 2014, comprando 1% de todos os bitcoins que podem ser negociados dos 21 milhões que a gente vai ter até o ano de 2142. Então, tem diversos big players e esses big players conseguem sim manipular o mercado. Os próprios mineradores conseguem identificar os melhores momentos para vender e através do seu grande volume, eles influenciam sim no preço do Bitcoin, tanto para cima quanto para baixo. Hoje, muito menos, e com o passar do tempo, quanto maior for esse volume de mercado do Bitcoin, menos esses big players vão influenciar. Eu lembro que lá atrás o Satoshi Nakamoto mandou um e-mail para o Ralph Finney quando eles queriam utilizar o Bitcoin no Wikileaks.
E eles falaram entre eles dentro do fórum, falando assim, olha só, se a gente disponibilizar o Bitcoin para ser negociado através do Wikileaks, para a gente utilizar como pagamento para essa página, a gente vai ser descoberto e a gente está no estágio muito cedo do Bitcoin e com o tamanho que temos hoje, as pessoas que têm maior poder podem facilmente acabar com o Bitcoin. Então a gente precisava ficar mais recluso e foi isso que eles fizeram. Ficaram reclusos, a rede começou a crescer. Hoje é um tamanho tão grande que esses big players não influenciam tanto na segurança do Bitcoin, mas influenciam sim no preço. Se eles quiserem fazer uma grande ordem de venda para cima ou para baixo, eles conseguem impactar em algum valor percentual. Mas na segurança não tem como, mesmo que seja um governo, enfim, não tem como você acabar mais com o Bitcoin hoje. Ele já tomou uma escala mundial e você não consegue influenciar mais na sua segurança. Você não consegue ter aquele 51% que você precisa para poder alterar uma transação que já foi feita no mundo das criptomoedas. No mundo das criptomoedas, a gente tem mais de 9.000 opções. E as principais são, claro, o Bitcoin, que é a primeira criptomoeda, é onde você tem o maior nível de segurança. E não necessariamente o Bitcoin vai ser a moeda que você vai utilizar no dia a dia como meio de pagamento. Ela vai virar mais uma reserva de valor, mais onde umas pessoas vão guardar o seu capital do que fazer a troca imediata no dia a dia. Mas existem diversas outras opções. A gente também tem o Ethereum. O Ethereum, ele não é uma moeda de troca, e sim uma moeda como, eu quero criar a moeda do Diego. E aí eu vou utilizar esse blockchain do Ethereum boas. E provavelmente as moedas que são boas vão ser as moedas que têm um maior valor de mercado, como o Bitcoin, o Ethereum, Litecoin, enfim, a gente tem diversas moedas que podem ser negociadas e que tem projetos muito bons onde vocês podem investir. Todo mundo quer saber qual vai ser a moeda do futuro, a moeda que vai ter a maior valorização, a moeda que vai ser a mais negociada ou a moeda que vai chamar mais atenção do público. A gente não sabe se o Bitcoin, o que ele é hoje, vai ser a mesma coisa daqui a 50 anos. Pode vir uma outra moeda com um propósito diferente, alguma moeda com uma tecnologia muito melhor e a gente acabe adotando essa moeda no futuro. Ele é somente a primeira, mas hoje ele é a moeda mais segura e a moeda onde a gente tem que prestar mais atenção, porque é onde todo mundo está investindo e o maior nível de segurança dentre todas as moedas que a gente tem circulando hoje. E muitas pessoas acabam querendo buscar qual vai ser essa próxima moeda, mas a verdade é que as grandes empresas, o Visa, a Mastercard, estão começando a utilizar o Bitcoin no seu dia a dia. O Bitcoin está sendo inserido na sociedade e você vai utilizar o Bitcoin como meio de pagamento até sem saber que você está utilizando o próprio Bitcoin. Você vai fazer uma transação bancária, você vai fazer um pagamento em um shopping, você vai fazer qualquer coisa. Daqui a pouco, com a tecnologia das empresas junto com a das criptomoedas, a criptografia vai estar por trás de tudo e você não vai saber que está utilizando criptomoedas como meio de pagamento. É muito difícil você querer saber qual vai ser o próximo Bitcoin e essa moeda que vai ter uma grande valorização no futuro. Mas sempre estude o time, estude o propósito de cada moeda e foque sempre na mais segura, a moeda que vai te dar uma segurança maior na hora de você fazer as suas transações. Essa foi a série de criptomoedas. Eu espero que vocês tenham gostado e conseguido absorver um conteúdo para agregar no seu dia a dia no mundo das criptomoedas. É um mundo que já existe, muita gente está de olho e todo mundo tem que ter uma exposição em criptomoedas. Então, se você ainda não começou, comece com um pouco, com o capital que você tem disponível, mas o importante é começar a entender como esse mercado funciona e como o mundo das criptomoedas pode revolucionar a forma como uma pessoa guarda dinheiro e transfere valores entre pessoas.